Olá! Alguém aí já parou para pensar como é que um acordo, assinado mais de 500 anos atrás, define até hoje o idioma que a gente fala e as fronteiras dos países? Pois hoje nós vamos desvendar a história incrível de um tratado que, literalmente, dividiu o mundo ao meio. Pois é, a resposta para essa pergunta que muita gente se faz está num documento bem antigo, numa linha imaginária desenhada no mapa. Então, bora mergulhar nessa história para a gente entender direitinho como tudo isso aconteceu. Vamos voltar lá para o século XV, quando o mundo estava vendo uma competição, olha, acirradíssima. De um lado Portugal, do outro a Espanha. As duas maiores potências navais da época estavam numa corrida frenética. Mas uma corrida para onde exatamente? O grande prêmio eram as especiarias. Pimenta, canela, cravo, essas coisas valiam mais do que ouro. Portugal e Espanha queriam a todo custo controlar esse comércio. O detalhe é que cada um tinha um plano bem diferente para chegar até as Índias, que era de onde vinham todas essas maravilhas. Portugal resolveu apostar um caminho que já conhecia melhor: contornar o continente africano. Era uma viagem longa, super perigosa, mas eles estavam investindo pesado nisso, com navegadores muito corajosos, como Vasco da Gama, liderando as frotas. Só que, do outro lado, uma ideia totalmente revolucionária estava prestes a virar o jogo. E essa ideia genial veio de um navegador genovês muito, mas muito determinado, chamado Cristóvão Colombo. Ele tinha uma teoria que, na época, muita gente achava que era pura loucura. A ideia era até que simples, mas muito ousada. Se a Terra é redonda, por que não navegar na direção oposta para chegar no mesmo lugar? Ele acreditava que a viagem seria bem mais curta. Agora, só faltava encontrar alguém para financiar essa aventura toda. Olha só, o Colombo primeiro bateu na porta do rei de Portugal, que recusou. É que Dom João II já estava com todo o foco no projeto africano, sabe? Mas o Colombo não era de desistir. Ele foi até a Espanha e... bingo! Conseguiu! Os reis espanhóis decidiram apostar nessa ideia maluca dele. E essa aposta da Espanha mudou a história para sempre. A viagem de Colombo não o levou para as Índias como ele imaginava, mas sim para um continente inteiramente novo para os europeus. E isso, claro, criou um problema gigantesco entre Portugal e Espanha. Então, em 1492, Colombo chega à América. A Espanha, claro, comemora. Mas Portugal ficou uma fera, dizendo que aquelas novas terras já eram deles por causa de outros acordos. A tensão subiu tanto que até o Papa precisou intervir, traçando uma primeira linha. Portugal não gostou nem um pouco e exigiu uma renegociação. O resultado disso? Um encontro histórico. Para resolver esse impasse todo e evitar uma guerra, representantes de Portugal e da Espanha se reuniram na cidade de Tordesilhas e assinaram um tratado. Esse documento ia literalmente dividir todas as terras descobertas e por descobrir do planeta só entre os dois reinos. A grande virada foi mover a linha de demarcação. A nova linha imaginária passaria a 370 léguas a oeste de Cabo Verde. Tudo o que estivesse a leste dessa linha seria de Portugal, e tudo a oeste da Espanha. Parece simples, né? Pois é, mas as consequências foram enormes. Essa decisão, que foi tomada numa cidadezinha lá na Espanha, teria um impacto que dura até os dias de hoje, moldando continentes inteiros e culturas. Vamos ver como isso tudo se desenrolou? E aqui está o ponto-chave da história. Ao empurrar a linha mais para o oeste, uma bela porção da América do Sul, que os europeus ainda nem conheciam direito, acabou caindo na zona de influência de Portugal. E esse pedaço de terra viria a se tornar, anos mais tarde, o Brasil. Agora, o mais interessante é que o resto da Europa não ficou nem um pouco feliz com isso. Países como França, Inglaterra, Holanda, eles simplesmente ignoraram o tratado. Essa famosa frase do rei da França mostra bem o que eles pensavam. Ué, quem eram Portugal e Espanha para dividir o mundo só entre eles dois? Muito bem, depois dessa viagem pela história, que tal um pequeno desafio para testar a memória? Se preparem que o nosso quiz vai começar agora. Primeira pergunta na tela. Qual era o grande objetivo do Tratado de Tordesilhas? Tempo na tela. E a resposta correta é a B. O objetivo principal era dividir as novas terras e, com isso, claro, evitar uma guerra entre as duas potências. Próxima pergunta, essa é de data. Em que ano foi assinado o Tratado de Tordesilhas? Pensando? Acertou quem disse 1494, só 2 aninhos depois da famosa viagem do Colombo. Pergunta número 3. Quem foi que bancou a expedição do Colombo para o oeste? Valendo! Foram os reis da Espanha, Fernando e Isabel, que resolveram apostar na ideia dele. Quarta pergunta.
Essa é fácil, hein? Como ficou conhecida a linha imaginária que dividia o mundo segundo o tratado? Vamos lá. Era a linha de Tordesilhas, que deu nome para o acordo. E a última do nosso quiz? As outras nações da Europa aceitaram numa boa essa divisão do mundo? O que parece? A resposta é: de jeito nenhum. Países como a França simplesmente ignoraram o tratado. E aqui está a grande conclusão. A resposta para a nossa pergunta lá do início. Uma negociação diplomática, uma simples linha traçada no mapa, é a razão pela qual o Brasil tem uma história e uma língua tão diferentes de todos os seus vizinhos. É incrível pensar nisso, não é? Agora, uma pergunta para exercitar a imaginação. Se hoje fosse possível traçar uma linha para dividir qualquer coisa no mundo, o que seria e por quê? A última fatia de pizza? O controle da TV? As ideias mais divertidas e criativas podem ser deixadas aí nos comentários. E essa foi a história de como uma linha no mapa mudou o mundo. Se esta noite ajudou a entender melhor esse capítulo da história, fica o convite para deixar aquele like, seguir o nosso canal e, claro, ativar as notificações para não perder a próxima. Até mais!